Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Hoje a gente vai continuar falando sobre o controle de constitucionalidade. Na última monitoria, a gente trabalhou sobre controle de constitucionalidade com as suas considerações iniciais. Então a gente falou que o controle de constitucionalidade ele pressupõe que o órgão que cria as normas constitucionais, o órgão que cria as leis, aliás, ele seja diferente do órgão que faz o controle de constitucionalidade. Então a gente precisa de um órgão que faz esse controle que seja distinto do órgão que cria as leis. Em regra, no Brasil, o órgão que cria as leis é o Poder Legislativo e o órgão que faz esse controle é o Poder Judiciário. Em regra, porque a gente tem exceções, sendo que em alguns casos o próprio Legislativo faz esse controle de constitucionalidade também pelas comissões de Constituição e Justiça, e o Poder Executivo também faz esse controle de constitucionalidade pela sanção ou veto presidencial. A gente também falou que o controle de constitucionalidade ele pressupõe que a gente tem uma Constituição rígida, ou seja, que a Constituição ela seja mais difícil de ser alterada do que as normas infraconstitucionais, porque não haveria sentido. Na criação de uma norma inconstitucional era só alterar a Constituição diretamente, então faz mais sentido um controle de constitucionalidade em uma Constituição rígida, que as normas constitucionais sejam mais solenes, mais difíceis de ser alteradas do que as normas infraconstitucionais. Além disso, também falamos que toda norma nasce com uma presunção de constitucionalidade. Então elas são presumidamente constitucionais, elas são constitucionais até que se prove o contrário. Então isso explica por que às vezes uma norma inconstitucional ainda produz efeitos na sociedade, porque ela é constitucional até que se prove o contrário. A gente também falou um pouco sobre o controle de constitucionalidade concentrado e o controle de constitucionalidade difuso. O controle de constitucionalidade concentrado, só para retomar rapidinho, para a gente já entrar na de hoje, nos temas diferentes do de hoje, o controle de constitucionalidade concentrado é o que a gente fala que ele é concentrado nas mãos de um órgão. Apenas um órgão ele faz esse controle de constitucionalidade. Quando a gente fala concentrado, a gente está falando ele é concentrado nas mãos de um órgão, e quando a gente está falando de lei federal, esse órgão é o STF. Então, em regra, a gente está falando do STF, ele exerce esse controle de constitucionalidade concentrado. Por que em regra? Porque quando a gente tratar de normas, de normas estaduais, a gente vai estar falando dos tribunais de justiça do respectivo estado, fazendo esse mesmo controle de constitucionalidade concentrado. Então, mas aí não é só um órgão. Só um órgão. É só o Tribunal de Justiça fazendo esse controle, dispensando o controle do STF. Então, somente o Tribunal de Justiça vai fazer o controle de constitucionalidade concentrado de normas estaduais. E somente o STF, que é o mais conhecido por o controle de constitucionalidade concentrado, vai fazer o controle de constitucionalidade concentrado de normas de âmbito federal. E o controle de constitucionalidade concentrado ele também é chamado de controle de constitucionalidade abstrato. Por que abstrato? Porque ele é um controle de constitucionalidade que ele é feito sobre a lei em tese, a lei abstrata, independente de caso concreto. Então a gente pega a lei em tese, não tem nenhum caso concreto posto em questão, e a gente faz o controle sobre ela, sobre o ato normativo do poder público. E, diferentemente, a gente tem um controle difuso de constitucionalidade, controle difuso, difundido, difuso. O controle difuso ele pode ser exercido por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Ele pode e é feito, ele deve ser feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Então o juiz de primeira instância faz o controle de constitucionalidade difuso? Faz. O juizado especial ocorre nos juizados especiais o controle de constitucionalidade difuso? Ocorre. Então o controle de constitucionalidade difuso ele é feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. E ele também é chamado de controle de constitucionalidade por via incidental. Por quê? Diferentemente do controle de constitucionalidade concentrado, esse controle de constitucionalidade por via incidental ele não tem o objetivo direto de declarar a inconstitucionalidade ou não do ato normativo, de avaliar, de fazer o controle de constitucionalidade daquele ato normativo do poder público. O objetivo dele é analisar o caso concreto posto em questão. Só que de forma incidental, para que se possa falar sobre o caso concreto, se torna necessário fazer esse controle de constitucionalidade. Então, por isso que ele é chamado por via incidental. Isso é só um parecer superficial desses dois controles para a gente poder agora falar de uma forma de outras coisas. Eu vou falar rapidinho também de alguns mecanismos de controle de constitucionalidade que eu não vou entrar nos detalhes de cada um, isso eu vou deixar mais para frente,
Só que a gente precisa ter essas noções para poder falar sobre algumas outras coisas. Então é bom que a gente já saiba um pouco sobre cada um deles. A gente tem os as quatro principais formas de controle de constitucionalidade se dão por uma ADI, por uma ADC, por uma DPF ou por uma DO. Em resumo, de uma forma bem superficial, o que é cada uma delas. A DI é a ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, a mais famosa, a famosinha. A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem o objetivo de declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou um ato normativo do poder público. Então, eu acredito que determinada lei ou ato normativo do poder público é inconstitucional, então eu proponho essa ADI. Eu quero que se faça o controle de constitucionalidade dessa lei ou ato normativo, porque eu estou dizendo que ela é inconstitucional. Então eu quero que isso seja verificado. ADI, ação direta de inconstitucionalidade. O objetivo é declarar a inconstitucionalidade. Essa é a intenção. Claro, vai ser avaliado. A gente tem a ADC. A ADC, a princípio, gera uma certa confusão, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Mas se as normas têm essa presunção de constitucionalidade, por que existe uma ADC? Para que uma ação declaratória de constitucionalidade se elas têm a presunção de constitucionalidade e presumidamente todas são constitucionais? A ADC existe porque, por mais que haja essa presunção de constitucionalidade, diversas normas do ordenamento jurídico sofrem muitos ataques. Elas às vezes são deixadas de lado, inclusive, deixam de ser aplicadas por costumeiramente se entender que ela ou caiu em desuso, ou é inconstitucional, ou seja o que for. Ou talvez esteja até revogada tacitamente, mas de qualquer forma ela acaba sendo ignorada. Então, a ação declaratória de constitucionalidade, ela vem para reafirmar a constitucionalidade de determinada norma, que vem sofrendo muitos ataques. Então vai tendo aquela discussão é constitucional, não é constitucional, aplica ela, não aplica ela. A ação declaratória de constitucionalidade vem para botar um ponto final nisso. Um exemplo de uma ADC foi o da prisão em segunda instância. A gente já tinha norma dizendo que não podia, tudo certinho, prender após condenação em segunda instância, salvo quando exerce periculosidade, enfim, não vou entrar em processo penal. De qualquer forma, foi feita uma ADC para mostrar que de fato a norma é constitucional, então não tem por que ela ser ignorada. Uma ADC, ação declaratória de constitucionalidade. A gente tem também a ADO. A ADO é o que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela diferentemente da ADI, não existe uma norma ou ato normativo a ser atacado. O que é declarado então inconstitucional? É justamente a omissão, ela é declarada inconstitucional. Como assim? Na ADI se entende que o poder público fez o que ele não poderia ter feito. Na ADO ele deixou de fazer o que ele deveria ter feito. A gente tem algumas normas de eficácia limitada, que eu acredito que vocês já estudaram no primeiro bimestre, que elas precisam de uma norma infraconstitucional, para que ela possa produzir efeitos. Fora isso, ela não produzirá efeitos. Um exemplo é a greve do servidor público. O servidor público só tem direito à greve nos termos da lei. Isso é o que diz a Constituição. Ele tem direito à greve que se dará nos termos da lei. Então, para dizer que ele vai ter de fato direito à greve, precisa de uma lei. Até hoje a lei não foi criada. Então, o que acontece? O que é declarado? E essas normas, elas têm aplicabilidade imediata. A própria Constituição diz isso. Então, a gente precisa que elas imediatamente são direitos individuais e sociais que precisam dessa aplicação imediata. Só que, às vezes, essas leis não são criadas. O Poder Legislativo não cria essas leis. Então, do que a gente vai estar falando? A gente está falando de uma inconstitucionalidade. Porque se ela tem aplicação imediata, a gente não tem essa norma infraconstitucional, que deveria ter, a gente então está falando de uma inconstitucionalidade. Mas é uma inconstitucionalidade por omissão. É o poder público deixando de fazer o que deveria ter feito. Então a gente tem a ADO, isso só de uma noção superficial, eu vou entrar em detalhes, mas isso é ADO. É quando a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quando o poder público não faz o que deveria ter feito, no caso aqui, principalmente legislativo. E a ADPF? A ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela é uma norma é um mecanismo de controle de constitucionalidade bem diferente dos outros.
Você repare que a DPF ela é a única que não fala de inconstitucionalidade no nome. A gente não fala de constitucional ou inconstitucional. A gente fala de um descumprimento de um preceito fundamental. E o que é preceito fundamental? Tem um sentido mais amplo do que normas constitucionais. Preceito fundamental é o que o STF diz que é. Mas preceito fundamental a gente tem noção, são princípios latentes, são normas constitucionais, são tratados internacionais, dependendo. Então é um preceito fundamental que tem um sentido um pouco mais amplo. Mas, de qualquer forma, essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela tem um caráter residual. Por que caráter residual? A gente vê se dá para aplicar ADI, se dá para aplicar ADC, se dá para aplicar ADO. Quando não dá para aplicar nenhuma outra forma de controle de constitucionalidade, a gente entra com a DPF. Um exemplo, não cabe ADI em normas municipais. Não se pode declarar, não se pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade em normas municipais. Então, qual é o mecanismo de controle de constitucionalidade sobre normas municipais? A DPF é o único mecanismo possível para normas municipais, leis municipais. Então, toda vez que falar assim, vai atacar uma lei municipal, a gente vai estar falando de uma DPF. E, além disso, outro mecanismo também, outra coisa também, que a DPF acaba sendo muito importante, lá na frente eu vou falar com mais detalhes sobre isso, são normas pré-constitucionais. Não há que se falar, sempre lembrem disso, que não há que se falar em constitucional ou inconstitucional para uma norma que foi criada anteriormente à Constituição. Se ela foi criada anteriormente à Constituição, ela foi criada em outros parâmetros. Então não há que se falar se ela é constitucional ou inconstitucional. Quando a gente faz a transição de uma Constituição para outra, a gente fala inicialmente em recepcionada ou não recepcionada. Não inconstitucional ou constitucional. Porque ela é constitucional segundo a Constituição anterior. Então, se eu vou pegar ela ou não, aí eu vou dizer se ela vai ser recepcionada ou não recepcionada. Não há que se falar em constitucional ou inconstitucional. Da mesma forma, segue essa ideia quando se faz o controle dela. Não posso declarar uma ação direta de inconstitucionalidade porque eu não estou falando de inconstitucional ou constitucional sobre ela. O que eu vou falar dela? Então, se ela realmente estiver descumprindo a Constituição, de alguma forma, eu vou falar que ela está descumprindo um preceito fundamental. Então, o controle que eu vou fazer vai ser uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Então, para normas pré-constitucionais criadas anteriormente à promulgação da Constituição de 88 e para normas municipais, o único mecanismo de controle de constitucionalidade possível é a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dito isso, aí agora eu vou entrar nos legitimados, só que eu vou tentar me ater melhor ao tempo. Então, pelo tempo, já vou fechar a monitoria hoje por aqui, falando sobre a ADI, dando essa noção superficial da ADI, ADC, ADO, ADPF e também dando essa relembrada do que eu falei na última monitoria, nos quatro primeiros minutos. E na próxima eu já começo falando sobre os legitimados. Os legitimados do artigo 103, os legitimados especiais, os legitimados universais, a questão da pertinência temática, isso na próxima monitoria. Fiquem com Deus, precisando de qualquer coisa só falar, um grande abraço.